né? Ok. Vamos lá. Então, agradeço muito, estou feliz e espero contribuir com vocês, tá? Trazer algum conteúdo que possa enriquecer aí a trajetória de vocês. Eu sei que são especialistas no assunto SUS, ou estudiosos todos, e o meu olhar, claro, eu já tenho feito eu tenho muitos anos que eu faço trabalho com filmes e com documentários, e tenho feito alguns trabalhos nos últimos anos, especificamente sobre o SUS. Antes disso, tinha tratado na televisão também, sobretudo na TVE, com pautas sobre esse assunto em outras vezes, mas desde 2017 eu tenho feito alguns documentários, algumas séries por encomenda. Esses trabalhos são feitos para o Conselho Nacional de Saúde, através do CEAP, que é o Centro de Educação e Assessoramento Popular, com uma parceria com a OPAS e com a OMS, que desenvolve formação, sobretudo de lideranças populares, e que tem usado a ferramenta de documentário, que vieram me buscar um dia com um tema dificílimo. Marcaram uma reunião, vieram de Passo Fundo, uma equipe que era fazer um documentário sobre o tema de saúde, que é um documentário lançado em 2017. Um conceito muito amplo. Então, são 3 documentários. O que nós estamos falando, que é Se Não Fosse o SUS, que é lançado em 2022, e eu não sei quem viu, imagino que algumas pessoas tenham visto, dos presentes. Em 2020, nós tínhamos lançado o documentário SUS em Defesa da Vida, e em 2017 o documentário Saúde. Eles deram muito certo, vamos colocar assim, eles funcionaram muito para o que eles se eram destinados, né? Funcionaram como ferramentas de formação, de debate, como assim, atingiram assim, as expectativas. Eu fiquei muito feliz, inclusive, porque a gente fez uma série, né? E sempre com essa complexidade de achar maneiras, achar o modo de traduzir, assim como um texto, uma pesquisa, uma aula, que seja, mas como traduzir uma complexidade de um assunto como o SUS, que você sabe o que eu estou falando perfeitamente bem, para uma linguagem audiovisual, para uma síntese de um curta-metragem, sendo que tem todo o contexto de desinformação e a própria complexidade do SUS, a própria questão em si era e ainda é, mas hoje menos, muito desconhecida. Esse era o contexto histórico, político, não é, que estava colocado. Então, me trouxeram essa demanda para construir uma narrativa, uma linguagem audiovisual de documentário para expressar organizar esse conteúdo para contar essa história, vamos colocar assim, do SUS, da saúde no Brasil através do SUS, em 3 momentos. Foram três curtas-metragens documentários: Saúde, SUS em Defesa da Vida e Se Não Fosse o SUS, de 2022, que especificamente no contexto da pandemia, esses projetos do CEAP, do Conselho Nacional de Saúde, com OPAS e OMS, e eu como realizador. E como autor mesmo, eles me deram Eu sempre coloco esse contexto porque é diferente de um outro filme meu que eu tenha decidido fazer, que eu estou tratando agora, nesse momento. É diferente, mas ao mesmo tempo não é, porque me pediram para eu construir a narrativa e desenvolver e vocês... É difícil expressar, mas todo o projeto, todo o filme que a gente começa, ela é sempre muito difícil, não tem trabalho fácil, né? Não tem nada assim, começar do zero, sempre dá um determinado frio na barriga. E esses, especificamente, esses mais ainda, eu trabalho com isso há muitos anos, fiz muitos filmes, documentários, programas, projetos, espero fazer mais, acho que está por vir ainda mais, estou trabalhando para isso, mas especificamente esse conjunto aqui de filmes sobre o SUS foram tremendamente significativos por todo o contexto,
do ponto de vista, e também autorais, eu estou com dificuldade de dizer essa palavra, que está um pouco batida, mas sim, tem uma obra também, ela é por encomenda, mas ele tem um jeito que eles me solicitaram que eu conseguisse traduzir isso numa narrativa. É isso que a gente faz quando a gente escreve um roteiro, quando a gente faz um filme, né? E com motivações diferentes, com contextos sempre diferentes, mas eu sei que todos de vocês aqui já participaram de processos de produção de filmes em diferentes instituições, diferentes momentos da vida. Hoje, mais ou menos, o audiovisual é muito diferente hoje, o audiovisual, do que era há poucos anos atrás. Eu sempre parto do princípio de que todo mundo que eu estou conversando conhece um pouco já, porque é verdade. Eu costumo brincar que, no mínimo, tem um sobrinho que faz cinema. Todo mundo hoje conhece alguém, ou tem um conhecido que estuda cinema, ou está profundamente interessado em cultura, em arte. A gente pode ver que tem uma volta ao interesse pelas narrativas, pela arte e pela cultura. Isso é um processo de retorno, é um processo de retomada. A gente vê na Feira do Livro a alegria que está, depois de tudo que a gente passou, que é sobre isso que eu vou comentar o filme. E o cinema também. Existe um interesse muito grande na narrativa audiovisual, em cinema e documentário, na cinefilia que volta, esse hábito das mostras de cinema, da cultura cinematográfica, tudo isso está em alta. Do estudo sobre o cinema, quando a gente começou a fazer esse estudo, quando a gente começou a trabalhar com o cinema, não tinha formação em cinema, não tinha nem literatura de cinema, né, Ana? Não deve saber, lembrar como é que era para conseguir um texto de fotografia, ou um texto de arte ou de cultura. A gente tinha que achar um xerox, ou de vez em quando alguém ia em Buenos Aires, ou trazia um livro, ou achava num sebo. Eram raríssimos os livros. Não tinha, por exemplo, uma produção literária sobre documentário no Brasil. Não tinha. Tinha uma obra do Bernardet, de 84, uma outra dos anos 60, ponto final. Então, tudo chegava. Vocês lembram como é que era? Não faz muito tempo, mas as coisas aconteciam e levavam 20 anos para chegar, geralmente, aqui as informações. A gente tinha um delay das ideias, né? Nós se pensava e levava um tempo até chegar. Hoje é muito mais imediato, claro, né? Pelos motivos que a gente conhece. E assim era no audiovisual. Então a gente começou como prático, como aprendendo a fazer, buscando cursos aqui e ali e mesmo na prática. E depois surgiram as faculdades, a formação. Hoje mudou muito. Visivelmente teve uma curva de profissionalismo, de capacitação, de crescimento na produção cinematográfica audiovisual. Bom, então esses filmes eu considero assim como um documentário histórico e político, colocar nesse contexto. Se não fosse o SUS, os 3 filmes, se não fosse o SUS, mais do que os outros 2, porque o primeiro, saúde, é sobre... Não aparecem unidades básicas de saúde, não aparecem hospitais, essa era o contexto de 2017, era tratar do que é saúde, então tem uma outra abordagem. O filme de 2020 eu gostei muito de fazer, foi para tentar retratar a complexidade dos conceitos e como é que se estrutura o SUS. E aí, naquele contexto, em 2020, aconteceu o seguinte: a população tinha uma ignorância total sobre esse assunto, é impressionante isso, você sabe melhor do que eu, mas eu falo assim como população, vou colocar assim, não como estudioso, mas era um absurdo a importância estrutural, social, a imensidão da relevância e da presença do SUS frente à proporcional ignorância. Não era por um acaso, evidentemente, era um contexto político mesmo, uma ideologia privatista, eu vejo assim, de um interesse mesmo em enfraquecer. Então, tinha uma ignorância, e aquele documentário de 2020 era para apresentar o que estruturava, como é que era a estrutura. É um filme muito interessante, eu recomendo. Chama SUS em Defesa da Vida. Em 2020, quando a gente apresenta esse documentário numa sala lotada em Santa Maria, lotada, março de 2020, com o Conselho Nacional de Saúde, o último evento público, começou a pandemia. E aí a gente reinventou modos de fazer, foi muito rápido, todo mundo foi muito rápido.
para todos, não é? E é engraçado que agora passa um tempo e parece que a gente naturaliza, mas se a gente parar para pensar, foi vertiginoso todo o processo, foi muito rápido. Esses dias um estagiário ali do evento da URGS, que tinha entrado na URGS depois ainda da eleição do Bolsonaro, então ela estava ouvindo falar as coisas pela primeira vez, do golpe de 16, mas tudo isso foi muito rápido. E a gente enfrentou a pandemia e o fascismo juntos, né? Quando a gente falar pandemia, foi pandemia e fascismo, duas males terríveis, mortais, né? Letais que nós vivemos, foi pandemia e o fascismo, muito rápido. E aí, se não fosse o SUS, então um documentário gravado em 2021 para representar essa importância. Então, e vocês observaram melhor do que eu, claro, como foi imensa a descoberta do SUS, não é, como correlato à pandemia, o modo como vem para a pauta e a inversão que deu na discussão, né? A presença do SUS em função da pandemia como salvador da pátria, como salvador da vida, apareceu a pauta, todo mundo descobriu o SUS, até os jornalistas da Globo descobriram o SUS, até os políticos de direita descobriram o SUS. Então, isso foi impressionante, isso. Então, por isso essa pertinência, essa oportunidade. Imagina a minha felicidade como documentarista, como realizador há tantos anos, estar nesse momento trabalhando com esses assuntos, né? Foi um presente mesmo, né? E aí juntamos a equipe, fizemos o filme, e aí a pedido do CEAP, do Conselho Nacional de Saúde, esse filme que é Se Não Fosse o SUS, que é esse documentário nesse contexto político brasileiro, contexto da pandemia, e como ferramenta, como documentário, como uma escolha de modo de comunicação, de como sintetizar. E aí que é uma reflexão, e sempre é um conhecimento novo, aberto, né? Um filme. Hoje, quando eu fui rever o filme, claro, eu já vi diferente, não sei quem viu, claro que eu já me tocou os personagens, a situação, vou falar um pouquinho do filme, e já tem uma outra leitura. A gente passa alguns meses numa obra, a gente já muda, então as obras são abertas. Um livro que a gente lê e relê, uma pessoa diferente que lê um livro, lê diferente o livro. Então tem essa complexidade, e a própria complexidade, como é difícil tornar linear uma explicação sobre o SUS ou sobre saúde. Imagina a complexidade de vocês, e aí eu tenho feito filmes como ferramenta para a educação, os outros também, né, de outras linguagens. Porque o documentário, essa linguagem do audiovisual, possibilitam uma síntese e possibilitam uma abordagem complexa, vamos colocar assim, muitas vozes. E aí, pensando sobre o filme, quero voltar um pouco aqui. Então, a coisa de fazer um filme ou construir uma narrativa organizar. Tem um mundo vivido, um mundo caótico vivido, o que faz a ciência? O narrador, o cronista, o jornalista olha e tenta organizar isso tenta organizar da forma para isso, né? Fazer uma narrativa disso, né? Sintetizar, interpretar, apurar, no nosso método, apurar, interpretar, organizar, sintetizar, apresentar. Mas isso serve para todas as narrativas, né? Inclusive para o trabalho de vocês, acadêmicos, claro. Na linguagem do audiovisual, isso a gente faz através, então, com essa ferramenta, que é o que define, então, o audiovisual, essa ferramenta, vindo para o meu campo mesmo de trabalho, então, essa ferramenta que é a câmera, que produz essa representação do tempo e do espaço. Porque isso, então, o que é específico do audiovisual é a estruturação do texto através dessa linguagem que usa esses fragmentos de representação de tempo e do espaço, que isso a câmera filmadora faz. A câmera fotográfica paralisa, a câmera filmadora representa a passagem do tempo, que é o plano. Então, no que a gente trabalha, tudo que a gente estuda, toda aquela complexidade de fazer um filme, que é complexo mesmo, tem toda aquele monte de gente que envolve, toda a grana que custa fazer um filme, um absurdo, os valores, para chegar nessa simplicidade de produzir esses fragmentos de representação
e depois ordenar num timeline para apresentar. Isso é o que faz a linguagem audiovisual que a gente se especializou. Ficção ou documentário, vamos colocar esses dois campos. O documentário ele é um conceito complexo, é um conceito sensível, é um conceito interessante o documentário, porque não é simples conceituar documentário, tu não vai achar um conceito muito claro de documentário. Porque tu não pode dizer que o documentário é o filme da realidade, porque tem filme documentário que mente, tem filme de ficção que é mais realista do que filme documentário, entendeu? Então, por isso que tem vários casos, o mais conhecido deles é o Ilha das Flores, mas não é só. O Eduardo, por exemplo, o Jogo de Cena do Eduardo Coutinho, outros filmes assim que tensionam. O Eduardo Coutinho era finado, o Eduardo Coutinho, decano, principal documentarista brasileiro, principal cineasta documentarista brasileiro, do Edifício Master, Cabra Marcado para Morrer. Ele era um dos que dizia, não via diferença. O Jorge Furtado é outro, que diz, nem gosto de documentário, nem faço. Ele faz uma... Eu também penso um pouco assim, eu quero dizer, viu? Eu vejo muita tem o que define. Claro que a gente é um pouco de blefe isso, porque sim, a gente sabe quando está diante de uma obra de documentário, quase sempre sabe. Claro, daí o imaginativo, muito criativo, como o Jorge Furtado, faz o Ilha das Flores, que complica. O que é o Ilha das Flores? Ele diz, não é para estar na estante do documentário Ilha das Flores. Para começar, o dono dos porcos é o motorista da Kombi. É porque, em suma, para voltar aqui um pouquinho, mesmo o filme documentário sempre tem uma direção, sempre tem um enquadramento, sempre tem uma escolha, nunca é o mundo dado, né? Sempre tem uma representação, a mesma questão pode ser dita de um modo ou de outro. Aí então a gente entra para os métodos mesmo que a gente tem de realização. Então é diferente um filme documentário de um filme de ficção ou do jornalismo. São linguagens diferentes, certo? São linguagens diferentes. O que eu costumo dizer que isso são pensamentos um pouco abertos, assim, tá? Cada vez que a gente se aborda com isso, tem que pensar de novo, ainda bem. A gente começa a dar aula, começa a repetir sem pensar de novo, começa a ficar muito chato, né? Então, aproveitando agora, tá, o convite, que eu não estou dando aula nesse momento, aproveitando agora, o que me parece assim que o que está colocado sempre é a questão ética no fazer documentário, na obra toda nossa. E na questão ética no sentido mesmo mais próprio da palavra, porque não é uma questão técnica. Tecnicamente, a gente faz qualquer coisa, a gente costuma dizer. Hoje em dia não tem o que a gente não faça. Eu presto serviços, viu? Se quiserem fazer um filme, me encomendem. Estou fazendo serviços, faço filmes por encomenda há muitas décadas, muitos clientes. Sou assim, faço isso, tá? Bom. Eu costumo dizer, a gente consegue fazer qualquer coisa hoje em dia. Sabe fazer, não é, tudo a gente vai no YouTube e pergunta, tem um tutorial ensinando hoje em dia, né? Não, em audiovisual, em cinema, a gente tem técnica para tudo. Busca o técnico, fala com a pessoa, liga para o amigo, não sei de onde, baixa o conteúdo, não precisa sair de casa. Faz tudo, a gente faz isso. Então, o que define mesmo é ética. Essa, então, é um conceito muito mais o que tu pode fazer ou não pode, como é que tu trata as questões. Né? Então, a gente diz, o documentário não é o filme da realidade, mas eu estou no compromisso de me aproximar o mais próximo do que eu conseguir da realidade e de representar o mais fidedignamente aquele personagem real e aquela situação. Muitas vezes, eu fui questionado na periferia, no barro, pelo preso, pelo preto, pelo ralado, mas por que eu vou deixar tu me gravar? Mas por que eu vou deixar tu me filmar? Tu não vai ficar rico na ideia do cara, né? Me gravando, e aí eu tenho que ter uma resposta muito ética. E aí que a gente é uma coisa da confiança que não, é meu compromisso é te representar da maneira mais honesta possível, valorizar a tua história,
Então, tem uma situação... O documentário tem essa questão. O documentário tem um respeito muito grande vamos colocar assim, personagens, a gente chama, tá? Me desculpe, chamamos de personagens. Tem que ter um silêncio, um respeito, é uma questão ética, muito fácil de distorcer na vida de um editor de televisão, de um documentarista ou de um fotógrafo. A questão ética ela está o tempo inteiro, porque é muito fácil tu colocar a tua opinião numa edição sem a pessoa perceber. Isso é feito diariamente, evidente, no jornalismo. A gente tem uma leitura crítica do jornalismo, sabe como é que a gente faz. Então, o tempo inteiro tem que estar se colocando a questão: onde é que sou eu, onde é que é o personagem que está falando, para não colocar meu modo de pensar, a minha ideologia no corte tem que respeitar a pessoa. Então, qual é o lugar do realizador? Não sei se não estou indo muito especificamente, tá? Para o campo do documentário. Mas possibilita essa questão ética, é muito importante, e nesse filme especificamente, hoje olhando o filme de novo, e como um traço do documentário, daí talvez fique mais fácil, assim, mas é a questão do ponto de vista da voz que está falando. Esse filme, se não fosse o SUS, esses filmes, eles realmente dão a voz, o ponto de vista é interno. É a voz da pessoa que está envolvida. Eu vou dar um exemplo aqui para ficar fácil de entender. Eu teria um caminho para realizar um filme, que é fazer uma pesquisa, interpretar esse assunto e escrever um texto explicando tudo. Um texto meu explicando tudo. Eu faço esse trabalho, eu sou jornalista. Tá? Mas então isso me levaria para um tipo de documentário que a gente chama de documentário expositivo. Tem uma voz do saber de fora, intelectual, um olhar abstrato, generalizante. Aí faz aqueles filmes que tinham antigamente, documentários, vocês vão lembrar, com aquele locutor em off, o narrador, com uma voz correta, que geralmente era uma voz sociológica, histórica, que foi usada muito ideologicamente, tanto pela direita quanto pela esquerda, e quanto pela social-democracia também, como vendendo conteúdos políticos. Um narrador explica, tem uma voz de fora, que é o historiador, o sociólogo, que explica o mundo. Muitos filmes a gente fez assim, para N instituições, claro, e tu dá uma explicação, é assim que acontece, e aí aconteceu isso. Nesse tipo de construção do filme, se não fosse o SUS, e como a maior parte dos documentários buscam fazer hoje em dia, a voz ela tá dentro, ela não olha de fora. Ela é vivencial, ela é testemunhal, é do personagem envolvido. E a mesma coisa a câmera. Tem uma maneira de fazer um filme que é um olhar de fora, que ordena tudo, que está distante, que explica tudo. Isso tem a ver, evidentemente, puxando um pouquinho essa questão aí, ela tem a ver com o que a gente chama de documentário moderno, que surgiu justamente entre os cientistas sociais na virada dos anos 50, 60, etnologia moderna, Jan Rush, Edgar Morin, fizeram aquele filme chamado Crônicas do Verão. Aí que o pesquisador das ciências sociais percebeu que era impossível ter um olhar neutro sobre uma aldeia de índios, por exemplo, que jamais teriam um olhar isento sobre aquele objeto, porque a presença do sociólogo, pesquisador, altera aquela realidade. Isso as ciências sociais descobriu e o documentário descobriu ao mesmo tempo. Que uma câmera sempre é presente, uma câmera sempre interfere. Não tem como mostrar só as coisas objetivamente, com distante. Uma câmera presente num ambiente, assim como o pesquisador, então o pesquisador e a câmera passaram a ser dados da filmagem. Então, isso que faz o cinema moderno, o cinema que a gente chama de cinema verdade,
que é o praticado pelo Eduardo Coutinho, fundado ali na França, com Edgar Morin e com Jean Rouch. O próprio Edgar Morin é autor do filme de 1959, aparece no filme, jovenzinho, chama Crônicas de um Verão, ele e o Jean Rouch, que era o cineasta, documentarista, e aí funda essa maneira que, bom, isso aqui é um filme, colocam assim. Isso aqui é um filme, aqui está a câmera, essas pessoas nós vamos representar a vida delas. E aí deixou de ser aquele olhar de fora, como se não tivesse ninguém. Esse outro modo de fazer documentário chama a voz de Deus, porque é a metáfora da voz de Deus, que é uma voz abstrata, que sabe tudo, que olha de fora, que não tem corpo. Então, são maneiras de fazer. Nesse filme, especificamente, a gente consegue ter... eu acho que nesses filmes, no modo como a gente apresenta, a gente consegue ter esse ponto de vista, esse olhar interno. Na literatura, usando um pouquinho mais, não querendo abusar de vocês, é a diferença entre aquela literatura, aquele narrador onisciente, que está olhando tudo de fora e explicando, e aquele narrador que entra na mente do personagem, que às vezes é um personagem, que às vezes é outro. Então, a gente passa a olhar o mundo de acordo mais com o personagem. Não sei se está fazendo sentido isso para a pesquisa acadêmica de vocês, mas eu estou puxando porque tem a ver, se originaram juntos isso, né? São métodos diferentes, porque a gente assina como documentário, né? Mas andaram junto muitas vezes. Então, a gente faz essa linguagem aí que a gente então chamando de cinema mais interativo, mais inserido, né? Mais ponto de vista. Bom, Guilherme, eu iria perguntar para ti se tu tens alguns trechos do filme para mostrar para a gente, para o pessoal eu espero que não, ainda. Eu achei, tá? Me desculpe, eu achei que iam ter visto, que era então, mas agora, então, por favor, tá? Vai ficar ótimo, porque é 24 minutos, eu sei que agora vai ter uma audiência depois no dia de hoje, o pessoal vai procurar. Procure, então, se não fosse o SUS, documentário, tá? Vocês vão achar no blog do Conselho Nacional de Saúde, mas eu acho que está cortado o fim, e vão achar no blog do CEAP, CEAP, tá? Tem nesses dois blogs. Aparece logo que coloca, aparece o filme. Aí tem um trabalho bem de cinema, assim. A gente tem um padrão, assim, uma equipe. Então, o som é todo trabalhado e é por camadas, que é outra maneira de narrar em audiovisual. Como um tecido com muitas maneiras. Cada um que vai olhar vai perceber muitas sutilezas, detalhes, porque os filmes são assim, a gente vai colocando detalhes, vai escolhendo, é como um texto bem elaborado, cada palavra a gente vai procurando lugar, vai dando ritmo. Então, isso é feito um trabalho em equipe, né? Então, esse filme ele é todo elaborado no som, então quando forem assistir, fica com o fone, presta atenção em tudo. Quando eu dava aula, tem muito detalhe no filme, sabe? Acho que eu já tenho até o link de acesso aqui, vou colocar aqui para o pessoal. Tá. Já achei aqui, pessoal. Não fiquem curiosos, porque eu acho que vale a pena a gente ter acesso, está aqui no chat. Deem uma olhadinha no chat, aparece o filme. São quantos minutos, Guilherme? São 24. 24. No meu blog tem esses filmes e outros também. Uns a Ana conhece também, que é Guilherme Castro filmes.org. Ali tem os links também desses filmes e de outros. Acabei de colocar o link para o pessoal assistir. Eu queria fazer algumas perguntas, porque, é claro, para a gente é interessante pensar em termos de roteiro. Como é que foi construir o roteiro desse filme, né? Porque se a gente pensar na arte, né, como uma forma de interpretar a realidade, e principalmente a realidade do SUS, num momento tão delicado como a gente viveu nesses últimos 3 anos, como é que foi construir esse roteiro? Vocês tiveram ajuda de quem para pensar nesse filme? Como é que foi isso? Bom, então, oi para quem eu estou vendo agora, tá? Entrou o Alexandre, entrou a Maria, tá? Oi para quem chegou, para quem eu estou vendo agora.
Especificamente, o roteiro de documentário tem uma metodologia própria, viu? Nesse tipo de filme, o roteiro ele vai sendo fechado até o fim. Ele parte de um conceito, que tem que aí nesse conceito ele vem de uma pesquisa ou vem de uma ideia, uma pesquisa e um pensamento aberto com a página em branco e daí elabora um conceito, quer dizer, o que é de principal que tem nisso, o que é que eu quero contar, por que esse tema é importante, vamos colocar assim, né? Quer dizer, o que vai nortear esse trabalho, né? Me parece que nesse filme especificamente o controle social e a democracia. O filme tem muitos temas e meus filmes são assim, tem muitos temas e vai passando os temas e é assim que eu vou construindo os documentários. É uma tessitura de temas. E aí a gente se esforça para que tenha uma unidade, que tenha um fio condutor. E o fio condutor principal, aquilo que volta sempre, me parece, que é a questão da defesa da democracia e o controle social, porque a gente interpretou, porque cada filme também, cada pesquisa, a gente tem que ter uma interpretação, tem um olhar, algo que qualquer obra, qualquer demanda, tu tem, não, o que é que tem aqui, qual é a questão envolvida, o que move isso, né? O que importa mais aqui, às vezes agora eu estava em reunião com um autor de um romance, vamos fazer uma interpretação. O autor, excelente autor, Rafael Guimarães. É um romance, tem um monte de personagem, né? Estou trabalhando nisso agora, reuni agora de tarde. E aí, bom, o que dentro desse romance, esse monte de personagem, o que me grudou, e vai ser o meu olhar, né? Porque tem uma coisa que tu percebeu ali que tem força, que tem interesse. Então, essa é a ideia. E aí escreve um argumento, vamos colocar assim, que é uma página. Um filme como esse é uma página, um argumento. É muito mais importante o método em si. E aí uma pauta, quais são os assuntos que tem que ter. Aí o método passa pelas entrevistas. As entrevistas elas têm esse tom, né? Essa temperatura do vivencial, porque é diferente do que uma entrevista técnica do especialista. Então, a entrevista de quem está vivendo o assunto, não é? Está falando de si mesmo, vamos colocar assim. Tem tem um outro tipo de entrevista, né? E aí, com esse conteúdo todo, no meu método, que eu acho que é um método de documentário que predomina, porque cada um vai desenvolvendo, vai adaptando, desenvolvendo, vai achando os métodos. Eu conduzo essa entrevista, muitos anos de prática também, né? Conduzo as entrevistas, pego esse material, decupa tudo. São muitas horas de trabalho. A questão é que são muitas horas de trabalho. Jornadas imensas de trabalho, de muitos dias. A decupagem de todas as entrevistas, transcrição, e aí vai montando o roteiro em cima, porque daí eu tenho uma questão minha que é eu deixar o objeto falar também. No documentário, essa é um dos paradoxos que eu disse que o documentário ele é interessante. O documentário tem mais liberdade de criação do que a ficção. Isso eu escutei na sala de aula com o professor Giba Assis Brasil, lá na Fabico, a primeira vez. Eu já trabalhava com isso e me deu um estalo, né? O documentário tem mais liberdade de criação do que a ficção. O roteiro de ficção é todo fechadinho, amarradinho, as falas, a marcação de câmera, o que vai ser filmado em cada dia, tudo amarradinho, ensaiadinho. E o documentário tem que deixar falar o acontecimento. Tem o imponderável previsto, o inesperado previsto, desejado, porque o momento da gravação, a gente trabalha muito para preparar no método, a gente é obsessivo na preparação. No cálculo, na preparação, no estudo, no desenho, mais nas reuniões, mais detalhado possível.
sabendo, para ter tudo organizado. O horário, um relógio funcionando, porque senão vira um caos. É muito complexo e muito caro. Muito técnico, complexo e caro. Os equipamentos são caros, os serviços são caros. Então, a gente, no método profissional que a gente desenvolveu, que é o método da indústria mesmo, do audiovisual, a gente trata assim, como uma indústria, a preparação é a chave do negócio. Aqueles meses que antecedem, a atenção da preparação. Na gravação, a gente tem é muito planejada a gravação, mas dentro do planejamento, a gente sabe que vai aparecer um material novo que não tinha, que é a própria câmera que é aquele método fundado lá pelos etnólogos modernos, que a própria presença da câmera faz acontecer. Então, por isso que a gente, hoje mesmo eu explicava ali, numa preparação de uma entrevista para documentário, eu não converso muito antes. A gente conversa pouco. A gente só sei que está ali o conteúdo e guardo para quando estou gravando, porque no documentário não é o conteúdo em si que me interessa, mas o conteúdo gravado pela câmera, porque no audiovisual tudo é a câmera, né? Se não está gravando, não me interessa. Então a gente espera, né, grava esse material, decupa tudo e vai montando, fazendo cortes. O que é a montagem? A gente vai organizando e fazendo cortes. Então, por exemplo, num filme de 24 minutos, o primeiro corte pode ter tido 1h30. Que é a primeira síntese. Não dá para mostrar para ninguém. Só quem pode ver é o diretor e o montador, senão a pessoa se apavora, sabe? O primeiro corte. Que é muito disforme, é como uma coisa assim que tu tem que enxergar ali dentro no filme. Agora, como uma coisa é, cada um ia montar um filme ali. São infinitas, literalmente infinitas possibilidades de filme. Se eu tenho um conjunto de 30 horas de entrevista, eu vou reduzir para 24 minutos de filme, são infinitas possibilidades de filme. Não tem a menor dúvida disso. Então, a gente vai aprimorando esse processo e vai fazendo esses cortes e vai para chegar na melhor síntese possível. Na mais... Quantas pessoas vocês entrevistaram? Esse filme é bastante, eu não me lembro exatamente, mas esse filme tem umas 30 pessoas, né? Eu sou bem exagerado nisso, eu gosto bastante de voz, e a gente tem um trabalho de síntese. A gente tem tenta, assim, consegue assim fazer a síntese, sintetizar mesmo. Hoje eu vendo, me pareceu um monte de gente bem diversificada. Outra característica dos nossos filmes são isso também. Tem outro filme que eu recomendo também, que chama Transversais, que foi feito por Fronteiras do Pensamento, Braskem, 2008, que também está no meu blog, que a gente tinha grandes pensadores da ciência política do mundo inteiro, liberais, grandes pensadores. E aí a gente transformou esses pensadores assim também como pessoas, misturamos com pessoas comuns também, quero colocar assim. Parecido com esse Se Não Fosse o SUS. O especialista tem, sabe, é uma mistura de... Todo mundo é personagem, todo mundo está vivendo aquilo, sabe? Cada um tem aí vai construindo uma síntese. Uma síntese de quem é a síntese? É minha síntese. Mas que me baseia num compromisso ético de chegar o mais perto possível, de usar a nossa metodologia que a gente tem, nosso acúmulo, nosso conhecimento, nosso saber, de chegar o mais perto possível daquela representação. Claro que, evidentemente, que ali está ali o conteúdo, consultoria de conteúdos técnicos do SEAP, evidente. Nesse caso, a gente pesquisa, eu não vou entrar num assunto, a gente trabalha com muitos assuntos, a gente tem muita responsabilidade. Os assuntos a gente está calcado na pesquisa, no consultor, né? Então, nesse caso, os técnicos do SEAP que vão fazendo ajustes. Aí, agora, lembrando especificamente desse filme, mas claro, a gente tem já um trabalho bem avançado. Esse era o terceiro da série com eles, os outros dois. E sempre é difícil fazer uma continuação quando o primeiro é muito bom, gostaram muito do primeiro filme. Aí o segundo já foi, que luta fazer o segundo filme, né, que gostem. Minha equipe dizia, me cutucava assim no set, assim, me sacaneava um pouco, né? Quero ver fazer um segundo, que já montando, a gente fez um segundo, aí vem o terceiro, então, assim, é de fato um processo, assim, eu não, assim, tem que ter muita transpiração em cima, ir buscando. Eu digo, nunca tem garantia.
A gente não sabe como é que vai ser recebido. Então, mas funcionou super bem, claro. A gente conseguimos entender o filme lá, acertar o filme. Daí fizemos uma exibição e o Conselho de Saúde pediu umas alterações todas pertinentes. Óbvio, claro que eu não vou. E aí, claro, quando são pertinentes, perfeito, tudo. E aí, se tem alguma questão, claro, porque as questões todas têm que ser muito fundamentadas no trabalho específico de audiovisual, a coisa da direção, que é a coisa da minha especialidade, tudo tem uma intenção. Se você observar nos grandes filmes que vocês gostam, são excelentemente bem dirigidos, os grandes diretores de vocês, é impressionante como tudo é amarradinho, né? Cada detalhezinho, parece que o cara pensou em tudo, pensaram mesmo em tudo. Então a gente busca isso nos filmes, fazer essa. Então tudo é bem justificado. Guilherme, então a gente tem que ceder os bons argumentos. Nós temos uma pergunta da Maria Isabel. Pode perguntar. Na verdade, não é Isabel. uma pergunta. Eu queria aproveitar deixa que a Karen fez em relação a quantas pessoas tinha. Eu vi o documentário, tá, Guilherme? Guilherme, fui eu que fiz o contato contigo, tá? Eu queria te agradecer. Então, eu estou aqui com a câmera fechada porque a minha internet está oscilando, às vezes falha. Mas, assim, te agradecer muito, muito, muito tu ter aceito a tua gentileza, agradecer a Ana Luísa, que indicou teu nome. Eu assisti, eu sou assistente social, tá, da divisão de pesquisa da ESC e sou professora na PUC. E sou professora de disciplina de saúde. Então, assim, com certeza, assim, tu tá no meu radar agora e esse documentário, se não fosse o SUS, ele vai ser passado em sala de aula. Não foi passado agora, porque nesse semestre não deu. Mas, assim, quando a Karen perguntou dos atores, isso era uma questão que eu queria te dizer. Eu achei muito interessante, queria dizer, não, me despertou falar aqui, porque tem uma diversidade de atores no teu documentário, parece que tu não esqueceu ninguém, entendeu? Assim, quem está falando é uma pessoa que não faz audiovisual, mas que eu tenho uma pesquisa aí que um dos produtos que eu tenho que oferecer não é documentário, mas é um tipo de audiovisual que eu pretendo usar para capacitação. Então, vai ser um trabalho interessante. A ideia é entrevistar gestores e trabalhadores, enfim. Mas, assim, tu tem e eu estou dizendo para ti que sabe, mas eu queria só destacar isso, né? Tem gente do controle social, trabalhador da rede, do Conselho Nacional de Saúde, do Ministério da Saúde. Então, assim, cada um que ia falando, me dava um estalo de ele não esqueceu, olha só, tem mais esse. Daí falava mais uma, eu disse, olha só, ele lembrou mais esse. Então, assim, tá muito interessante a diversidade de atores do teu documentário. Eu gostei muito, achei muito bacana. Mas o que me ocorre dizer aqui é assim, ó, a gente tem várias formas, né? Nós sabemos de preservar a história e preservar a memória. Uma delas é o livro, é o documento, e o audiovisual é uma outra forma. E eu acho muito interessante isso. Assim. Hoje eu passei o dia num evento sobre mudanças climáticas e alguém lá em algum momento disse assim, está todo mundo preocupado agora porque a gente teve 3 ciclones. Daqui a 2 anos, se não tiver ciclone, todo mundo esqueceu. E daí eu agora fiz essa associação contigo, com o teu documentário, assim, a importância do SUS na pandemia. Se a gente não ficar lembrando isso, até a próxima pandemia, as pessoas vão esquecer e vai cair lá naquele cotidiano que de vez em quando alguém vai dizer, pois é, né, lá quando teve a pandemia. Então, esse teu documentário, se não fosse o SUS, ele é aquele, sabe o grilo falante, aquele que fica incomodando, sempre lembrando, veja bem, teve o SUS lá, e não foi bem fácil, não foi bem assim. E outra questão, assim, que eu achei muito interessante no documentário, são algumas pessoas trazendo, assim, os processos de resistência, as lutas, né? Tem especialmente um que diz, não, a gente incomodou, a gente reclamou, enfim. Então, assim, eu achei muito legal. Primeiro, assim, como trabalhadora do SUS, eu achei fantástico, assim, foi muito bom. E foi muito bom escutar os colegas, né, os trabalhadores do SUS falando de suas lutas, enfim, das resistências. Como professora, é um instrumento que eu vou trabalhar em sala de aula, entendeu? Então, assim,
eu queria te parabenizar, eu queria te agradecer, assim, sabe, porque isso é tão bonito, porque eu não sei fazer audiovisual, não é uma coisa, não, eu sei assistir audiovisual, essa parte eu faço muito bem. Então, eu queria te agradecer, porque, assim, tu conseguiu me tocar como trabalhadora, como cidadã, como pessoa que atravessou uma pandemia e contou com o SUS, e como professora que vai usar isso em sala de aula, o teu trabalho. Então, assim, Guilherme, muito obrigada, viu? Foi muito agradeço, bom. Belinha. Tem aluna minha assistindo aí, e acho que mais gente não tá, porque também é horário de aula, mas assim, eu fiz uma boa divulgação, porque eu também quero depois debater em sala de aula, quem está aqui te escutando, sabe? Então, eu só tenho que te agradecer a Ana Luísa, que indicou teu nome, acho que foi muito legal, agora tu está no meu radar, viu? Agora Nossa, agradeço. Imagina a satisfação. É uma luta, né? A realização audiovisual, uma luta imensa. Muito, 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 muito. Então, quando a gente tem esse tipo de oportunidade de retorno, assim, enche o coração. Realmente é importante. Temos a Cláudia aqui também, que é pesquisadora aqui da divisão. Levantou a mãozinha aqui. Olá, Guilherme, tu me escuta? Olá, Cláudia, tudo bem? Tudo bem, quero também te parabenizar e agradecer tu estares com a gente, né? E acho que tu traz uma discussão muito bonita, a Belinha já falou algumas coisas, e eu achei bárbaro, assim, na tua fala, o quanto a maneira que tu apresenta, a forma que tu trabalha com o documentário me faz pensar em toda a discussão sobre a pesquisa. E eu achei muito legal, porque nós temos muitos residentes aqui conosco que estão fazendo o seu trabalho de conclusão, que é uma pesquisa, na maioria das vezes, e o quanto eu fiquei pensando, assim, a partir do que tu trouxeste, que mesmo quando a gente escuta alguém numa entrevista, ouve o depoimento de uma pessoa, a maneira com que a gente vai trabalhar as categorias de análise, ou a maneira que tu vai fazer os cortes nesses depoimentos num documentário, ainda que invisível, está presente a visão de mundo do pesquisador e do documentarista, né? Porque o próprio recorte e as costuras, tu falasse a palavra tessitura, né, de muitas falas, também fala do lugar que tu, como artista, como documentarista, roteirista, também tem sobre o SUS, sobre o mundo, sobre a saúde, sobre a desigualdade social, sobre os princípios do SUS, né? E eu acho isso muito bonito da gente poder falar para quem está iniciando o trabalho de pesquisa, que a pesquisa nunca é neutra, nós não somos neutros, né? Então, a gente tem teorias, embora a gente às vezes não tenha muito clareza as teorias que a gente tem, nas quais a gente se fundamenta, né? A gente tem uma visão de mundo amparada em autores, nas nossas crenças, na nossa ética, na nossa visão de mundo, né? Que nos permitem fazer recortes, seja num trabalho audiovisual como tu oferece, de uma forma brilhante, seja através da construção de categorias, num processo de escrita e de análise de um trabalho de campo, né? E lembro muito um autor que é muito caro para mim, que foi um autor que eu estudei muito no meu mestrado, que ele dizia algo que eu acho que encaixa para o documentário e para a pesquisa qualitativa, assim. O dado, ele não existe. Ele não é algo que se colhe, né? Como uma fruta que vai lá e se colhe do pé, né? O dado qualitativo é algo que se constrói em ato, né? Então, quando tu dá a fala para alguém fazer seu depoimento sobre uma vivência, ali se produz um dado, né? Quando a gente constrói um grupo como pesquisador que dá espaço para as pessoas falarem sobre suas experiências, aquilo que é falado ali entre aquelas pessoas naquele ato, naquele momento, não se reproduz, é algo construído ali, não se coleta, não está pronto, né? Eu não vou ali. Então, eu achei muito bonito, né, a tua fala e o quanto ela pode nos ajudar a pensar o próprio processo de produção do conhecimento e da pesquisa, né? Então, te parabenizo, te agradeço. Assim como a Maria Isabel falou, né, nós vamos usar isso em sala de aula. Hoje tem vários residentes aqui conosco. Então, obrigado pela tua coragem de fazer algo tão difícil aqui e deixar registrado a importância do SUS,
que infelizmente acaba sendo em alguns momentos esquecida, né? Eu costumo dizer, Guilherme, que se há um motivo para lutarmos nesse país é pelo SUS, é pelo Sistema Único de Saúde, porque o SUS, ele mostra a importância da vida humana, né? Por aí. Então, uma hora aí tu chegaste a mencionar que a proposta do documentário é dar uma ênfase no aspecto democrático do SUS, né? A importância democrática do SUS de acessibilidade. Então, acho que isso é uma reconstrução que estamos fazendo, né? A gente vive construindo e reconstruindo as diversas faces do SUS, né? Então, obras como a tua nos ajudam a verificar as diversas dimensões, né? E os recortes de determinado espaço-tempo que nós vivemos aqui no nosso país e até no mundo, né? Em relação à questão política e à questão de saúde sanitária. Os comentários das professoras são absolutamente pertinentes. Tem muito, muito a ver mesmo com o trabalho. A gente poderia... Eu trabalhei com a disciplina de documentário na universidade há alguns anos, né? E a minha pesquisa de doutorado também tem a ver com essa... Para o Alexandre. Ô, Guilherme. Bom, eu também tenho uma das minhas muitas formações na área de ciência da informação. Eu também frequentei a Fabico, né? Pude trabalhar junto da formação dos memoriais do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, junto com o professor Monteiro, professor Rudiger, né? Trabalhei um pouco na área de cinema. E agora há pouco tempo ajudei até meu primo, que é professor aqui do lado na Faculdade dos Padres. O Felipe Gamba, ele é jornalista. Ele também resolveu se aventurar num desses curtas-metragens. Eu espero que temos que produzir alguma coisa para fomentar a saúde básica, né? E agora, olhando o teu trabalho, eu já peguei e já mandei para ele umas indicações, assim, né? Para ele pensar com os alunos alguma coisa nesse sentido, que eu achei fantástico, né? Uma experiência bem gratificante, assim, é uma coisa que ajuda a gente a sedimentar, né? Então, eu entrei mais só para te dar os parabéns mesmo, porque eu achei muito legal, assim, ó. Boa escolha. Obrigado. Obrigado. Muito honrado mesmo, muito satisfeito de poder participar aqui. Continuamos com a abertura de mais alguns minutos para quem quiser perguntar alguma coisa, fazer alguma contribuição para o Guilherme, né? O nosso convidado cineasta, né, da noite, falando sobre o SUS, com foco sobre o SUS, né? Então, nós estamos aqui com várias pessoas e está aberto, tivemos algumas contribuições, e está aberto para mais alguém que queira contribuir para esta proposta, né, e conversar um pouquinho com o nosso convidado da noite. Guilherme, uma curiosidade, como é que repercutiu nas pessoas que participaram, né, nos diversos trabalhadores que estavam ali, pessoal, todos os trabalhadores, enfim, não necessariamente trabalhadores do SUS, mas trabalhadores, pessoal do controle social, enfim, das comunidades. Eles te deram algum retorno, assim, de como é que repercutiu tanto para quem participou quanto enfim, para a política de saúde, se tu teve algum retorno em relação? Sim, a política de saúde é mais fácil, porque quem me contratou e o retorno, claro que o retorno foi ótimo, né? Eles tiveram a mesma leitura de vocês, que essa síntese, tantos assuntos, como vai passando, mas por isso que eu falei dos anteriores também, que foi um
eles formam um conjunto. E sempre é muito difícil, sabe, sempre é muito difícil saber fazer esse retorno com as pessoas que participam do documentário. Eu me preocupo muito com isso e eu quis muito fazer isso. Programei chamar todos os trabalhadores e os conselheiros aqui para o Capitólio aqui para fazer o que a gente faz, os lançamentos na sala de cinema, porque a gente tem a facilidade aqui em Porto Alegre. A gente conversa aqui, faz aqui e aí lota sempre, é bacana, porque os filmes têm essa qualidade cinematográfica, os técnicos que fazem são do cinema. Então, a gente faz, eles estão aptos a passar em tela grande, que seria. Então a gente costuma fazer isso. E aí foi cancelado o evento do Capitólio porque fechou pela pandemia. Fiquei muito frustrado, não teve estava aberto e daí fechou. Mas eu converso, como a gente já tem feito alguns, e eu sei que repercute muito em alguns, os que eu converso repercute muito, pessoas mais servidores porque eu procuro saber. Aí eu vou lá, mas, por exemplo, ali no Hospital da Restinga eu já fui mais de uma vez. A Rita de Cássia, que nem sabe que eu sei o nome dela de certo, não viu os filmes ainda. Eu me preocupo muito, porque eu sempre chego lá, ela está numa situação, aquela enfermeira, de trabalho, de dedicação e de suor, aí eu consigo parar ela uma vez na emergência, as pessoas em volta antes da pandemia, e o testemunho que ela dá nesse filme também coloca a gente dentro de uma situação real mesmo, mas eu sei e eu procuro saber dela, mas não consigo. Eu procuro para o produtor escrever para ela vir no filme. Eu sei que a Rita de Cássia, a enfermeira ali do Hospital da Cristina, que nem sabe que eu sei o nome dela, eu sei que ela não viu. Mas eu converso muito com alguns conselheiros aqui, mais aqui da área popular aqui de Porto Alegre, e esses eu sei que dão muito valor às obras aqui, o pessoal aqui da personagens do filme dão muito valor. O meu tinha muito interesse em fazer esse evento no Capitólio, fiz um esforço, sabe? Mas eu desconfio que eles nem vejam, nem fiquem sabendo, e que não cheguem a eles. Que esses médicos das unidades básicas que a gente teve já em vários lugares, não chega neles. Eu tenho, os relatórios falam em milhares de pessoas assistindo, dezenas de milhares de pessoas assistindo. Esses são os relatórios. Mas são pessoas ligadas aos eventos, às promoções, eles não têm uma busca. São momentos diferentes. No meio da nossa profissão, no que eu consigo controlar, eu me interesso por isso. Quando é uma produção minha, eu dou um jeito, vou no carro buscar. Já fizemos isso para vir na sala para estar junto. Que a pessoa envolvida ali, né, o ser humano envolvido ali. Eu quero ver se eles se sentiram respeitados. Fico sempre muito apreensivo também com a reação da pessoa que entrou, sempre. Mas é engraçado que a gente trabalha com isso há muitos anos. Faz 35 anos que eu faço isso. E a gente está sempre apreensivo com essas coisas, apreensivo com um projeto novo, com saber como é que vai dar, se eu sei fazer, como é que eu vou resolver isso, e depois como é que a pessoa que está no filme vai se sentir, ou as decisões. Então, isso é mesmo faz parte da levada, assim, a gente seguirá. Guilherme, nós estamos aqui com uma observação aqui da Ana Luísa, né, de Moraes Vieira, que está te parabenizando, né? Gostaria de parabenizar o Guilherme e agradecer a oportunidade de pensar como promover o SUS, divulgando informação de uma outra forma, através do audiovisual. Então, eu aproveito essas palavras da Ana Luísa, que também está aqui na escola, na divisão de ensino, e gostaria de te parabenizar, porque, de fato, nós precisamos ter vários olhares sobre o SUS, né? O olhar documentário, o olhar profissional, o olhar político, o olhar social. São muitos olhares para algo que é tão significativo para o nosso país e para a nossa população. A gente precisa ter esses olhares para enriquecer e perceber a importância que o Sistema Único de Saúde tem para nós, né?
Então, eu gostaria de agradecer a tua participação nesse pequeno espaço-tempo, né? Esse recorte da realidade onde tu participaste com esta excelente contribuição sobre esse momento de reflexão nesta quarta-feira, né? E te convidar, quem sabe, para a gente organizar uma sessão de cinema aqui na Escola de Saúde Pública, né? A gente fazer, eu estou vendo os olhinhos da Cláudia e da Maria Isabel de aprovação, mas a gente fazer uma sessão de cinema, nós temos um auditório, onde é possível a gente fazer isso, né? E abrir o espaço para que as pessoas possam ver este filme e discutir, comentar um pouquinho, depois fazer um momento de discussão do filme. Estou tendo até uma ideia, se a Maria Antônia me permite, a aula magna do ano que vem da residência podia ter o Guilherme trazendo documentário também, ou dentro da semana de recepção aos nossos residentes, está na programação o documentário para debater com ele, né? Que seria, eu acho, bem legal, tanto para os que estão indo embora, que estão recebendo a turma nova, a gente tem um espaço para, já que as nossas residências, nossos diferentes programas são completamente SUS, né? Então, acho que poder discutir, assistir o documentário no acolhimento dos residentes e discutir com o Guilherme, se o Guilherme tiver essa disponibilidade, né? E que foi uma indicação da Ana Luísa e do José Cláudio, nosso também colega professor, que deu teu nome, assim, a gente tem muito a agradecer, né? Porque foi muito bom essa contribuição para a formação. Acho que podemos pensar nisso, Cláudia. Vamos conversando. Obrigado, professor. Tá. Obrigado, professoras, tá? Professores, colegas. Contem comigo. A gente tem esse compromisso com o SUS e também com a educação, né? Faz parte da nossa ideologia. A gente tem essa batida de defender a educação pública, a saúde pública e o SUS, né? Tá na gente isso. Que legal. Vamos pensar junto isso, tá? Podemos aprofundar esses temas aí da metodologia. Esse tema que eu falei rapidamente aqui, ele pode ser bem aprofundado, viu? Muito bem. Certo? Tá Estamos bom, aí à disposição, a divisão de pesquisa está à disposição e agradece mais uma vez a indicação e a presença do Guilherme aqui com a gente. E já está até gravado o convite aí, as ideias, e vamos tentar realizar isso. Vejo com a possibilidade muito grande. Muito bem. Então, eu gostaria de dar... gostaria de dar mais a palavra para a sua despedida, Guilherme. O pessoal? Eu me sinto já bem contemplado, assim, eu já acho que já estou satisfeito, sabe, com o que a gente conseguiu colocar. Eu agradecer só e contem comigo, tá? Tenham coragem aí, né? Não é fácil a caminhada de todos aí, esse Brasil não é fácil. E no que eu tiver ao meu alcance aí, me motiva muito, tá? Boas causas, bons pensamentos. Então, isso realmente a gente se empenha, tá? E aí vamos atrás sempre, tá? Obrigado, gente. Um abração. Obrigado, professor. Então, eu agradeço novamente. Guilherme. Agradeço a presença do Guilherme. Né, parabéns a todos que puderam, né, estar aqui com a gente, fazer essa reflexão sobre o SUS, né? E encerramos a edição de novembro do Café Consciência. Uma ótima noite para todos e muito obrigada. Um abraço. Obrigado, tchau. Obrigada.